Bom, graças a Deus. Irmãos, quem quiser assinar aqui também a lista de presença, pode. Nossa aula de escatologia. Vamos falar agora sobre a última semana que foi profetizada. O que acontece? Essa é a interpretação mais corrente, tá? Você tem aqui a linha da profecia. Quando chegou na 69ª semana, tá bem? Tem aqui a primeira 69ª semana. Aí começou um parêntese no relógio profético. Qual que é esse parêntese? É chamado de tempo dos gentios. O que significa? Deus tinha um segredo na manga, guardado, que era a salvação dos gentios, que é uma salvação dentro da salvação dos judeus. O relógio profético vai até aquele momento em que eles rejeitam o Messias, até que em Cristo morre na cruz, entrega nas mãos do Pai o seu Espírito, o Messias é tirado, aí começa o tempo dos gentios, começa a contar. Quer dizer que a gente está num parêntese da profecia. Olha que negócio interessante. Nós não somos um acidente, nós somos um segredo, que é a salvação dos povos e a rejeição de Israel. Israel foi rejeitado. Quem diz isso foi o apóstolo Paulo. Diz que o endurecimento veio em parte sobre Israel. Por que em parte? Porque muitos judeus abraçaram a fé, muitos sacerdotes abraçaram a fé. A salvação começou com eles ali. Os samaritanos que estavam dentro da terra de Israel se converteram também. A gente não pode negar isso. Todos os apóstolos, exceto Lucas, todos são judeus. Todos. Então Cristo falou, ele começou por ali. A salvação vem dos judeus, começa por ali. Então a gente não rejeita essa revelação das Escrituras. Só que o mesmo apóstolo Paulo fala: nem todos os que são de Israel são israelitas. Opa, nem todos? Não, nem todos que são de Israel são israelitas. Que não é israelita aquele que tem o sangue de Abraão, mas o que tem as obras de Abraão. Esse é chamado de israelitas. O que diz Paulo na profecia? Que o endurecimento veio em parte sobre Israel, para que assim a igreja ela surgisse. A igreja ela é enxertada na oliveira verdadeira. Deus quebrou os galhos naturais, é o que Paulo fala. Deus quebrou. O Cristo não falou: toda vara em mim que produz fruto fica, mas se não produz fruto, é cortado e lançado fora. Os profetas deixaram claro de que haveria uma rejeição para aquele Israel, de que aquele Israel seria rejeitado, mas não seria rejeitado para sempre. Um dia de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as suas impiedades. Só que antes que esse dia veio, os profetas falam do dia de angústia para Jacó. Dia de angústia para o povo de Israel, para Jacó. Como eles rejeitaram o Messias, agora eles estão aí, são um povo do príncipe que há de vir. O diabo se adonou da casa de Israel. Você pega ali, você vai estudando o judaísmo de ponta a ponta, só tem o ocultismo. Cabalá, Zohar, Talmud, Midrash, tudo que você pega relacionado a judaísmo é ocultismo. Tudo. Aí você vai para gematria, um monte de numerologia, astrologia, muita feitiçaria, de ponta a ponta, sem contar os crimes, né? Que a gente não vai enumerar aqui. Ora, é o povo do príncipe que há de vir, não haja dúvida sobre isso aí. Só que o Isaías fala: ainda que os filhos de Israel sejam como a quantidade de areia que existe lá no mar, é o remanescente que será salvo. Porque Deus guarda um remanescente. Olha que mistério. Deus está guardando o remanescente dentro da semente de Davi, da casa de Davi, dos israelitas. O Apocalipse dá o número deles. Aí com números a gente não sabe se é literal, se é simbólico. Tá bem? Eu leio esse número literalmente. Eu leio que os 144 mil que a Bíblia revela lá de israelitas são chamados de israelitas, tá bem? Não são chamados de judeus, não.
são chamados de israelitas, aí dá o número deles, 144 mil, 12 mil de cada tribo. Esse 12 mil de cada tribo, exceto a tribo de Dan. Essa tribo de Dan, essa aqui é chamada pelo Jacó, olha o cara aqui. O Jacó chama de serpente, à beira do caminho, que dá uma picada na pata do cavalo e derruba a montaria. Dan é serpente à beira do caminho. E a tribo de Dan não aparece na lista dos 144 mil. Quem é colocado lá? Os filhos de José são colocados no lugar da tribo de Dan. Os dois filhos de José. José não aparece por quê? Porque ele foi dividido em duas tribos, Efraim e Manassés. Dan é tirado fora, os dois filhos de José entram e você tem 144 mil que a gente não sabe quem é. Mas qual que é a ideia que se abre sobre os 144 mil? Que são descendentes diretos de Abraão, não só pelo sangue, mas também pela fé. Vão ser selados, a Bíblia diz que eles vão ser selados, e Deus só tem um selo, meus irmãos, que é o Espírito Santo, tá? Quando diz que eles vão ser selados, quer dizer que eles vão receber o Espírito Santo, da onde eu não posso dizer que o Espírito Santo não vai estar presente na grande tribulação. Não posso dizer isso. O Espírito Santo é o selo de Deus. Quem diz isso? O apóstolo Paulo, que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, certo? Assim eles recebem o Espírito Santo também. Portanto, eles fazem parte da nova aliança. Qual que é a nova aliança? O Novo Testamento, meus irmãos. Eles seguem quem? Moisés? Não. Eles seguem quem? Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Cristo. Fazem parte do quê? Da igreja. Ô, pastor, a respeito do judaísmo messiânico, são aqueles judeus que mantêm os costumes da cultura judaica, mas que acreditam em Jesus. Fazem parte do grande povo igual nós. Não são esses israelitas aí. Certo. Porque esses aí a gente vai interpretar dentro da nossa visão que eles vão surgir ainda durante o período da angústia de Jacó. Porque é o contexto da profecia. O contexto da profecia diz assim: olha, segura os quatro ventos até que hajamos assinalados os israelitas, 144 mil. Aí não venta tal, e o anjo lá vai fazer esse trabalho aí da identificação, né? O que eu entendo que é a identificação? Revelações de anjos, tá? Os anjos revelando a esses israelitas aí sobre a identidade que eles têm. Uma revelação, a gente não sabe, é uma profecia. Mas o fato é que eles recebem o Espírito Santo. Vão receber o Espírito Santo. Quem recebe o Espírito Santo é de Cristo. Se é de Cristo, é cristão. Viu aqui como tem cristão na grande tribulação? São cristãos judeus, ou melhor, israelitas, né? Vamos evitar aqui a palavra judeu, né? Que eles não são da tribo de Judá, são israelitas. Ora, isso aqui está acontecendo nesse tempo que vai acontecer, mas por enquanto nós estamos no tempo dos gentios. Paulo fala que os judeus vão se converter, está lá em Romanos capítulo 11. Quando é que eles vão se converter? Quando de Sião vier o libertador e desviar de Jacó as suas impiedades. Quando é que eles vão se converter? O apóstolo Paulo fala: quando a plenitude dos gentios entrar. Aí você tem o tempo dos gentios, que começa lá na rejeição. Nós não temos rei, senão César. Começou o tempo dos gentios, e os gentios pisarão a cidade santa, começando com aquele povo romano. Aí vai pisando a cidade santa. Aí Paulo fala na carta aos Romanos: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Plenitude significa o quê? Até que o último gentio se converta. Chegou a hora em que os gentios não estão mais aceitando o evangelho, são inconversos. Alguma coisa vai acontecer nesse mundo que os gentios vão abraçar o anticristo de uma tal maneira, se essa doutrina ateísta vai avançar, sabe, essas doutrinas de ideologia de ponta a ponta vão avançar. Paulo fala que são pessoas irreconciliáveis na carta aos Romanos. Irreconciliáveis, sem amor natural pelas mulheres, ou se inflamando uns com os outros, diz o apóstolo Paulo, feito bestas feras, né? Animais do mato, adorando bicho, se tornando inconvenientes, detratores, infiéis nos contratos, parricidas, matricidas, infanticidas,
Quando eu pego uma sala de aula com 30 adolescentes de 15 anos de idade e dos 30, 25 são a favor do aborto, eu já vejo que a profecia está ali na garganta. Infanticidas. Né? São infanticidas. São mais de 60 países do mundo que são abortistas. Em 2019, só de reconhecimento, 5 milhões de abortos registrados, pelas clínicas abortistas dos Estados Unidos. Por ano, tá? Agora a Suprema Corte dos Estados Unidos está pensando em rever essa questão do aborto. Mas está revendo, mas está avançando. Existe um paralelo entre o aborto e os sacrifícios de primogênitos para Moloque. Na verdade, é a mesma coisa, só mudou o sentido. A gente sabe que quando começam as crianças a ser totalmente sacrificadas de ponta a ponta, é o limite da paciência de Deus. Eu vi uma frase no Instagram esses dias que era: se fosse um cachorro sendo morto, aí as pessoas não seriam tão a favor do aborto. Então, né? É isso que a gente vê. Eu vi uma frase também que é a incoerência, né? É proibido, sou a favor do aborto e sou contra o uso da cloroquina. Mais ou menos isso que dizia a frase lá. O pessoal persegue a cloroquina, mas é a favor do aborto. Então, são as incoerências, as hipocrisias. Fato é, a humanidade vai ficando sem amor natural, parece que vai ser desumanizada, parece que vai acontecer uma mutação genética nas pessoas, parece que essa reprogramação do DNA vai dar certo, parece realmente que as pessoas vão perder o instinto natural de mãe, de pai. Jesus realmente falou que os homens serão inimigos uns dos outros nesse período aí, filho contra pai, pai contra filho, quer dizer, os homens se odiando uns aos outros, disse o Senhor Jesus. E pregação do Evangelho, mas Cristo fala: serei as minhas testemunhas até o fim, né? Esse Evangelho do Reino será pregado em testemunha a todas as gentes. É só em testemunho. Por quê? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, porque a Bíblia diz no Apocalipse capítulo 3 que todos adorarão o anticristo. Todos, é um negócio assim assustador. A estirpe humana, a qualidade de pessoas humanas é assustador. O Apocalipse diz que tocam as trombetas e o pessoal não se converte mais. No começo da grande tribulação, que é a abertura dos 7 selos, ainda tem conversão. No toque das trombetas já não tem mais conversão. Quando chega a última trombeta, ninguém se converte mais. A Bíblia diz: não deram glória ao Deus do céu, continuaram adorando o pau, a pedra, a madeira e os ídolos mortos, e blasfemando de Deus pelas coisas que estão acontecendo no mundo. É um negócio assim assustador, a qualidade da espécie humana por ocasião da volta de Jesus. E por que isso? Paulo fala: até que a plenitude dos gentios haja entrado. Aí retoma a última semana de Daniel. Essa última semana, diz aqui o profeta, capítulo 9, diz assim: ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O Apocalipse fala das alianças do anticristo, com 10 reis, 7 reis, com as nações da terra. Ele fala de alianças que vão acontecer aí, quando falarem de paz e segurança, coisa parecida assim. Quer dizer que ele é um camarada habilidoso em fazer suas alianças. Atlântico Norte, NAFTA, Mercado Comum, Mercosul, Cone Sul. O cara é hábil em traçar as alianças. O que está acontecendo agora é um fortalecimento, um refortalecimento da ONU. A ONU, que está quase morta, né? Está agora se refortalecendo, está fortalecendo a OMS, vai transformar a OMS numa agência reguladora da saúde no mundo inteiro. O negócio é perigosíssimo, essa ONU aí, que parecia já mosca morta, já não. Os caras estão mudando a dança das cadeiras ali. Você vê a empáfia que nós temos aqui no Brasil de um cara pegar e dizer: Constituição, eu me limpo com a Constituição. Não está nem aí, ele rasga, ele come, ele ignora, e ninguém, nem as Forças Armadas, se opõe a um cara só. Existe toda uma tentativa de destruir o sentimento nacional em tudo que é país do mundo, né?
para destruir as fronteiras, as bandeiras, etc. e tal. O Apocalipse está chegando, batendo as portas, realmente, as nações preparadas para isso. Aí Paulo fala, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então, como que a gente interpreta isso aqui? Como Cristo disse, chegou o fim. O que começou, terminou. E agora? Agora retoma, tá bem? A profecia com um concerto, que seria a última semana, esses 7 anos. Aí diz que esses 7 anos, ele tem a primeira parte. E a primeira parte é chamada de o princípio de dores, irmãos. É assim que a gente interpreta, tá? Ó, princípio de dores. Se forem 7 anos, então nós vamos ter aí 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, coisa assim. Mais ou menos isso. Quer dizer que coincide, tá? 3 anos e meio, 42 meses ou 1.260 dias. Que é o princípio de dores. É quando o camarada se apresentar ao mundo, que ele conseguir aí vencer as primeiras batalhas dele, costurar as nações. Aí diz que ele firma o concerto com muitos por uma semana. Aí quando eu fui lá dar uma olhada lá no mandato, né, do primeiro-ministro de Israel, é igual ao do Brasil, é igual das nações republicanas, são 4 anos. Então todos eles têm um mandato de 4 anos com reeleição e vai se reelegendo. Parece então, aí é uma opinião que eu tenho, parece que no primeiro mandato o cara vai bem, porque mais ou menos nessa época começa a dança das cadeiras nas presidências do mundo. Na Europa, o cara lá acabou de ser reeleito, né? Lá no leste europeu os caras também estão tomando o poder, vai ter também Israel. Vai coincidindo mais ou menos aqui com o Brasil, esse ano é o Brasil. Está acontecendo plenárias agora nos Estados Unidos de novo, que eles fazem lá a eleição em 2 etapas diferentes. Mas em média são 4 anos de mandato, o que daria, tá, 3 anos e meio. Daria, porque a partir dos 3 anos e meio começa a campanha pela reeleição. É uma coincidência muito grande com o calendário. Então eu posso assim arriscar que o camarada no primeiro mandato dele, quando ele surgir, é top, aliança para tudo quanto é lado. Aí vem a necessidade de haver um novo templo, porque aquele lá, o povo do príncipe que há de vir, abandonou, foi destruído. Quando os saduceus pararam de apoiar a causa judaica, que eles saíram lá, Roma não tinha gente rica na cidade, foram lá e destruíram o templo todinho. Roma mantinha Jerusalém de pé por causa dos ricos. Os ricos saíram, eles acabaram com Jerusalém de ponta a ponta. Quem eram os ricos? Saduceus e toda aquela turma lá. Bom, quando ele surgir, então parece que ele vai conseguir, por fim, a reconstrução do terceiro templo. Por isso que existe o Instituto do Templo, que é composto por judeus ricos do mundo inteiro, ricos e cientistas. É um templo de alta tecnologia, não é aquele templo de pedra lá de Salomão. É de altíssima tecnologia e pronto para ser erguido ali onde está a esplanada das mesquitas. A gente estava especulando durante o intervalo, por que não é destruído aquilo? Aí, mais uma vez, a gente supõe que tem que acontecer no cenário da Terceira Guerra Mundial. Se o anticristo ele é o cavaleiro do Apocalipse, do cavalo branco, porque a Bíblia fala dos 4 cavaleiros, não fala? Não fala do primeiro cavalo branco? Que ele recebe um governo, ele recebe uma coroa, ele recebe um arco. O arco que é o símbolo da guerra, mas é uma guerra a médio alcance, tá? O arco é a médio alcance. O cavalo vermelho, ele tem uma espada grande, que é guerras a longo alcance. Mas o cavaleiro branco, ele tem um arco a médio alcance, é até onde chega uma flecha, um tiro de flecha, mais ou menos isso. Então esse é o símbolo. Mas ele recebe uma coroa, sai vitorioso e para vencer. A gente interpreta que o cavaleiro branco é o anticristo. É esse cara que surge aí nesse cenário de guerras. Então a gente pode imaginar guerra no mundo todo, Terceira Guerra Mundial explodindo o tempo todo. Israel não é fraco em armas, além da bomba nuclear que eles têm. Quem é que está impedindo eles ali? São mesmo os muçulmanos da Palestina. Mas se está tendo guerra no mundo todo e Israel agora vem para o cenário, porque qual é o sinal que nós temos do nosso tempo? Do nosso. É que não havia nação de Israel até o século XX.
Quer dizer, eles acabaram, eles deixaram de ser nação no século I e ficaram espalhados entre os povos durante todos os séculos. Justamente na nossa geração é que eles voltaram a ser nação. Justamente eles financiaram a ONU. Justamente a ONU concedeu ali reconhecimento do Estado de Israel. Então é no nosso tempo, é na nossa geração. Nós fazemos parte dessa geração perigosa. É a geração da Terceira Guerra Mundial, que se encaixa também com a destruição do mundo que o Apocalipse fala que acontece. Envenenamento das águas, poluição da água, do ar, da terra, da fome, da proliferação da violência mundial. Quer dizer, o nosso tempo é muito estranho, muito perto da profecia, muito perto. Então, cuidado que eu estou passando para vocês aqui é para não ser muito ortodoxo, tá? Nessa interpretação. Porque todas as gerações têm esse negócio, né? Agora chegou a vez, agora vem a nossa vez. Aí acontece algum sinal de Deus lá que fica adiado para a próxima geração. E esse sinal de Deus, alguns dos nossos irmãos dizem o seguinte: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se essa geração aqui pegar a Bíblia na mão e fazer igual os missionários, a gente adia em uma geração a grande tribulação. É só a gente se converter, só seguir Jesus direitinho. É só não abandonar o primeiro amor, é só não esfriar, no amor. É só a igreja retornar às suas bases. É só o Espírito Santo soprar e ser aceito. Pronto, se o povo de Deus se colocar de joelhos diante de Deus, então por causa de 10 justos eu poupo Sodoma e Gomorra. Porque não é fácil para Deus julgar o mundo. Se fosse fácil, Nínive teria sido destruída nos dias de Jonas. Não foi destruída. Nínive foi poupada. Por quê? Porque se converteram. Se tivesse 10 justos em Sodoma, Deus teria poupado Sodoma também. Não é tão simples para Deus assim. Vai lá, anticristo, chega no cenário lá porque não tem ninguém que presta. Não, tem a igreja na terra, tem a igreja de Filadélfia na terra, tem os crentes, tem gente simples, tem mulheres e crianças, tem gente inocente no mundo. Tem os perversos? Tem, mas não é todo mundo perverso. Ainda tem resistência contra todas as leis injustas. Ainda tem pessoal na política que está lutando por um mundo, não pelo reino de Deus, mas por um mundo um pouco mais equânime, mais justo. Ainda tem muita gente. Não é tão fácil assim trazer o anticristo ao mundo, porque é Deus que tem que dar a palavra de ordem e liberar. Uma hora vai acontecer. Quando acontecer, aí vem a nossa expectativa. E a igreja? E a igreja do glória a Deus? Vai acontecer o arrebatamento? Eu creio, tá? Eu sou uma pessoa que eu creio no arrebatamento da igreja, não sai do meu coração o desejo e a fé de que vai acontecer um arrebatamento da igreja nesses dias. Mas tem um princípio de dores, e esse princípio de dores vai ser uma provação muito grande para a igreja. Uma provação que vai ser uma tentação. Jesus ele falou, a hora da tentação que há de vir. Essa tentação do judaísmo, do misticismo, da liberação de todas as coisas para todo mundo. Se a gente tivesse um raio-x da igreja, uma visão, sabe aquele negócio de eu estou tendo uma visão aqui de como que está a igreja num culto de Santa Ceia, quem estaria ali, se a gente tivesse uma visão, quem estaria ali com o Espírito Santo e quem está comprometido com a salvação comprometida, não está salvo, está quase esquentando a mão na fogueira do inimigo. Só Jesus conhece, a gente não conhece. Mas você percebe o seguinte, se fosse dito o seguinte, irmão, hoje vocês não vão tomar Santa Ceia se vocês tiverem isso aqui. Muita gente ficaria sem tomar Santa Ceia. Só que nós estamos numa geração tão convencida, que o cara nem para pensar, meu. Ele vem, participa de tudo ali, come, bebe e vai para casa de boa. É uma geração assim. A gente não sabe. Por isso, quando a gente fala de arrebatamento da igreja, a gente fala, como que isso vai dar? Quem vai ser arrebatado? Qual é o critério? Se for assim, pelas boas obras, a gente já abandonou um monte delas, A gente está fazendo só o mínimo necessário, cuidando do meu jardim. Porque boas obras, assim, a igreja aplicada a boas obras, é meio complicado. Política demais, falcatrua demais, frieza demais, protocolo demais, Espírito Santo de menos. Então tá assim, a igreja está balançada demais para dizer que ela é digna do arrebatamento.
A igreja tem que ter dignidade para ser arrebatada? Jesus disse sim. Andarão comigo de branco porque são dignos. Ele fala isso. Andarão porque são dignos. O que o apóstolo Paulo fala? Quem come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Tem que ser digno? Sim, Jesus fala. Cuidado para os seus corações não se sobrecarregarem de glotonaria e haver sido por dignos. Dignos de ver o Filho do Homem. Quantas advertências a Bíblia não diz assim? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quantas advertências existem das virgens loucas, prudências, peixe bom, peixe ruim, joio e trigo? Quantas advertências sobre o fato de que os crentes vão dormir na última hora e um punhado vai para a grande tribulação. Uma multidão de cristãos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com credencial no bolso, uma multidão vai para a grande tribulação. Quem vai ser arrebatado? Como que a gente vai ser arrebatado de graça assim? Não estou falando pela graça, tá? De graça assim, com tantas advertências na Bíblia dizendo não. Ô filho, como você entrou aqui sem ter roupa de núpcia? A porta estava aberta, eu entrei. Você não é cachorro não, você é convidado, cara. Nem Valdir Soriano era cachorro. Quer entrar no céu desse jeito? Então, pronto. Então nós temos que cuidar por nós mesmos. Não é o que o apóstolo Paulo fala? Olha por ti mesmo e pela doutrina, fazendo isto, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É dia e noite o Espírito Santo falando a mesma coisa para a gente, o tempo todo, para a gente se apartar do pecado, se afastar do pecado, tomar cuidado para não ser devasso igual a Esaú,